episódio do Carreira e Suas Vozes, transmitido pelo programa Madrugada Astral, veiculado pela Rádio Vibe Mundial e Astral TV, e também nos canais do YouTube, Spotify, @Cláudia Cardillo Oficial. Hoje eu estou com o Felipe Fogaça, diretamente da Alemanha. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, um prazer estar aqui. Que gostoso! Olha, ele vai trazer aí muito assunto sobre empreendedorismo e inteligência artificial. Mas antes eu quero agradecer os nossos apoiadores, a Tânia Vieira Joias, o Instagram dela é @taniavieira.joias, a Casinha de Cílios, @casinhadecílios.paulista, e a Aqua Quantum, terapia com a garrafa de elevação vibracional, @Aqua Quantum Oficial. Então, Felipe, você é especialista em inteligência artificial com atuação em análise de impacto da inteligência artificial no comportamento do consumidor. Olha que interessante, você que está aí sem fazer nada, vem correndo para cá assistir o programa de hoje, porque vai te trazer muita elucidação sobre o assunto, né? Você desenvolve projetos que integram tecnologia, inovação e mercado global com atuação tanto na Europa quanto no Brasil. Você participou de vários debates sobre a revolução da inteligência artificial aplicada ao marketing, como o webinar A Revolução da Inteligência Artificial no Marketing, da Faculdade Getúlio Vargas. E onde você discutiu aí com empresas a incorporação da IA generativa, né, em suas estratégias digitais. Então, eu quero saber uma pergunta que não quer calar. E eu falo muito sobre inteligência artificial nas profissões e carreiras, né? O quanto a gente precisa se qualificar, porque esse aqui é o ano da virada, né? Se a gente não fizer, a gente está fora. Então, quais são as profissões que estão ameaçadas pela automação impulsionada pela inteligência artificial? Legal. Uma das coisas que as pessoas mais me perguntam é justamente isso, quais são as profissões mais ameaçadas, né? E as pessoas também, alguns me dizem, Felipe, a inteligência artificial vai substituir as pessoas. A primeira coisa, é uma questão de identidade, a gente não é a nossa profissão. A inteligência artificial pode substituir uma determinada profissão que você faz, mas nada impede de você ir para um outro caminho ou adaptar, enfim. Então, o primeiro fator é isso, desassociar. Ela vai substituir algumas profissões, mas não pessoas. Pessoas, elas continuam vivendo e encontram novos caminhos. É até a questão, por exemplo, do datilógrafo, há uns anos atrás, né? Deixou de existir, mas as pessoas não morreram, elas foram fazer outra coisa, foram eventualmente atuar com o computador ou alguma outra profissão. E você já tem algumas profissões em vista que você sabe que já estão ameaçadas? Sim, por exemplo, um dos projetos que eu atuo é uma empresa que se chama Signsville. Ela ajuda na conversão de leads que chegam no WhatsApp. Então, leads, para quem não sabe, são aqueles contatos que chegam no seu WhatsApp e que são frios, né? Você vai ter que trabalhar isso de alguma maneira, não é? Dando um exemplo prático assim. Então, imagina que você é uma clínica, você tem uma clínica de estética, tá? Você faz ali um post na sua rede social falando, olha, gente, tem esse tratamento aqui, se você quiser saber mais, clique aqui no meu WhatsApp, que está ali embaixo da bio do seu Instagram. A pessoa clica, ou o próprio link fica no seu story, a pessoa clica e vai pro seu WhatsApp para tirar dúvidas. Como funciona esse tratamento, quanto custa, e etc, tá? E como é feito da forma analógica, né, sem inteligência artificial? Você pode usar ali tem uma pessoa que fica respondendo, a dona da clínica, ou uma atendente, tá? E aí ela faz aquela interação, tira as dúvidas, etc. E tenta convencer a pessoa a, de fato, fazer o tratamento. Uma aplicação ali que já existe, e essa empresa que eu tenho, a gente começou fazendo isso lá na Alemanha e agora está fazendo no Brasil, e está virando uma febre no Brasil. Tem bastante pessoas olhando para esse universo, que é o seguinte: você tem uma inteligência artificial no seu WhatsApp que atua como um vendedor para você 24 horas. E responde rápido, tira as dúvidas dos leads, né, potenciais clientes, e já faz o agendamento ali, já fecha, você chega e vê a sua agenda cheia desses potenciais clientes que chegam ali no seu WhatsApp. Então, a atendente, ela não precisa mais ficar fazendo esse trabalho, até porque humanamente não é possível
ser tão rápido e cada segundo conta. Até falando sobre o comportamento do consumidor, cada segundo conta, gente. Às vezes você tem um tratamento ali de estética, a pessoa está procurando algum, ela manda mensagem para 3, 4. O que responder primeiro, agenda primeiro, ela fecha. Não é nenhuma questão de preço. Então, às vezes você tá é uma clínica ali, você está baixando o preço do seu serviço para aumentar as vendas e o negócio não é ali, Começa né? na recepção, né? Na Começa na pessoa que não recepção, presta atenção, né? Ou tá atendendo o telefone, atendendo a porta, né? atendimento rápido, e E não dá conta de tudo, não dá né? conta, não dá conta. E é exponencial. Quanto mais tempo você demora para responder, menor a chance de conversão. Então, essa inteligência artificial ali, ela já substitui aquele trabalho que a atendente fazia, mas não substitui a atendente. Até uma visão que eu tenho, que é de o que dá para a inteligência artificial ou tecnologia fazer, ela faz a parte que é humana, um humano faz. Então, a recepção de quando a pessoa chega lá na clínica é um ser humano que faz. Eventualmente, uma dúvida específica, alguma coisa que a pessoa queira conversar, também é um ser humano que faz. Então, ter essa diferenciação também. Então, esse é um caso, tá? O que é uma tendência que eu acredito? Trabalhos que são... que a atuação do trabalho é facilmente estruturado, é até o termo que eles usam, não é nem questão de criatividade, eu vejo, por exemplo, vamos aqui quebrar um mito, né? O que as pessoas falam que são fáceis de ser substituído? Ah, se você tem um trabalho que inclui criatividade, aí não é difícil de ser substituído, vai continuar. Se você tem, o que vai ser substituído? O que é repetitivo e etc. Esse não é a camada de análise, gente. E eu vou dar um exemplo de um trabalho que é repetitivo, que é difícil de ser substituído. Comparando uma manicure com um piloto de avião, qual que você acha que é mais fácil de ser substituído? Bom, se eu pensar pelo lado da máquina, é o piloto de avião. Se eu pensar pelo lado humano, né, que tem toda aquela tecnologia, já existe secador de esmalte, mas eu nunca vi ainda o cortador de cutícula, né? Cutícula, exatamente. Quando me perguntam isso, eu falo, depende se vai ter que fazer a cutícula ou não. É uma coisa simples, né? A cutícula. Mas isso é tão complexo para colocar em um robô com inteligência artificial, porque ele tem que ser preciso, ele tem que ler as linhas de expressões da pessoa se está doendo, e são coisas que são muito difíceis de ser Até substituídas. porque a pele é muito sensível, né? Tem gente que tem pele mais grossa, tem gente que tem pele mais fina. Como é que ele vai analisar tudo isso? Claro que muito rapidamente, mas como é que ele vai, num primeiro momento, já saber como que ele vai, até onde ele pode se aprofundar, né? Exatamente. Então, teoricamente, para quebrar os mitos, né? Teoricamente, o trabalho de uma manicure é repetitivo, né? É sempre a mesma coisa. Só que não é fácil de ser substituído, porque tem um fator ali complexo. Então, é, isso é uma coisa. Já o caso do piloto de avião, hoje já é muito automatizado, já tem muitos sensores, enfim. Então, isso torna mais fácil de ser substituído. Eu acho que hoje em dia já daria para fazer, mas eles não fazem porque as pessoas não se sentiriam confortáveis em saber que não tem um ser humano lá. Então, Porque o ser humano ainda dá o help na hora que acontece alguma coisa, né? Pelo menos tem alguém para tomar uma atitude, né? Agora, quando não tem ninguém, né? A gente sabe que na Europa existem os trens, né? Que são dirigidos pela própria máquina, né? Pela própria inteligência artificial. Mas o índice de acidente lá é menor, né? Porque tem um olhar maior para a inteligência artificial. Então, a partir do momento em que a gente souber que no Brasil se investe nisso, mas com tecnologia que seja precisa, com uma tecnologia que não vá dar nenhum chabu, uhum, a gente sabe que vai poder utilizar. Então, isso é uma crença limitante, né, que a gente precisa quebrar, mas eu acredito que a partir de agora é que a gente está vivendo essa mudança de chave, né? Até então, parece que muita gente viveu um ensaio na inteligência artificial. Esse ano, parece que tudo caiu ao mesmo tempo na cabeça das pessoas, né? A questão da profissão, a questão da carreira. É muito legal você trazer a questão da manicure, porque sabendo disso, você pode se especializar, né? Fazer curso, tratar a unha de uma maneira diferente, colocar joias, né? Tem uma lapidação aí,
nisso. Não é só fazer a unha, né? Tem aquelas que fazem a unha decorada também. Então, é legal a gente ver essas tendências para a gente poder investir nisso, Exato. né? No caso da atendente, por exemplo, ela pode focar, ao invés de focar nessas interações no WhatsApp, ela foca cada vez mais na experiência do cliente, né? No atendimento ali, entender o que o cliente gosta, oferecer um café, são coisas assim que não daria para uma inteligência artificial fazer, ela pode fazer e agregar valor no trabalho dela. E as manicures estão salvas por um bom tempo, eu acredito. Olha, que importante você saber disso, né? Como é que as pequenas e médias empresas, elas podem se beneficiar da inteligência artificial sem grandes investimentos? Legal. Você empreender envolve vários ângulos, vários departamentos. Mesmo você tendo um negócio pequeno, você tem que olhar para contabilidade, marketing, vendas, o seu produto em si, o serviço, a logística. Então, exato. Então, tem muitos ângulos para você olhar. Mas de forma simples, gente, para simplificar, tem 3 horizontais para você pensar no seu negócio. A estratégia, que de forma simples é para onde eu quero chegar e como eu pretendo chegar lá. 2, recursos. O que eu tenho de dinheiro, equipamentos, pessoas para me ajudar a chegar lá. 3, a execução disso. Então, qual que é o planejamento do projeto ou dia a dia, o que precisa ser feito para que você utilize esses recursos para alcançar o seu objetivo. Então, tem essas 3 horizontais. A inteligência artificial, ela pode te ajudar nessas 3. Então, dando um exemplo prático para a estratégia, você pode usar a inteligência artificial como um consultor. Você coloca ali no chat GPT o seu contexto, olha, minha empresa tem eu tenho uma empresa que faz isso e aquilo, eu sinto que eu tenho tal e tal problema para resolver, né, tal blocker, por exemplo, eu pretendo aumentar minha receita ou não, eu tenho uma rotatividade de mão de obra muito alta, enfim, você coloca o problema que você tem ali e pede para ele atuar como um consultor e te dá dicas, ideias, como você criar uma estratégia para isso. Como recurso, você pode colocar. O pessoal até brinca, Felipe, como que você toca 5 empresas, Brasil, Alemanha, etc e tal? Eu tenho pessoas no meu time e eu tenho um exército de IAs que trabalham pra gente. Então, por exemplo, hoje em dia, geração de copy para post. Explica para quem está nos ouvindo o que é a geração de copy. O copy, por exemplo, imagina que você quer fazer um conteúdo na sua rede social. Você tem um determinado produto e você precisa de uma ideia de como fazer o roteiro disso, sabe? O que você vai falar nesse conteúdo, o que vai estar na legenda desse post que você vai subir. Então, você pode pedir para a inteligência artificial atuar como um especialista em marketing e gerar esse conteúdo para você, essas ideias de posts para você. Há um tempo atrás, você precisaria contratar uma pessoa para te ajudar a ter essas ideias. Hoje, você pode usar a inteligência artificial para isso. Felipe, tem alguma diferença entre o empreendedor brasileiro e o empreendedor europeu? E há quanto tempo você está lá na Alemanha desenvolvendo esse trabalho? Legal. Eu estou na Alemanha desde 2019, então... Você viveu a pandemia lá? Eu vivi a pandemia na Inglaterra. Eu morei na Alemanha um tempo, fui para a Inglaterra um tempo. Eu trabalhei e fiz um mestrado na Alemanha e na Inglaterra. E durante a pandemia eu estava na Inglaterra e depois eu voltei para a Alemanha. Então eu saí do Brasil em 19. E antes disso, em 2014, eu já tinha feito um intercâmbio na Alemanha. Que foi quando eu conheci minha esposa, minha namorada na época, e que se tornou minha esposa. E eu voltei em 19 para a Alemanha por conta da minha esposa. Porque a gente tinha um relacionamento, namoro à distância. E ela morava lá? Ela é alemã. Ela é alemã. Eu conheci ela durante o intercâmbio. Voltei para o Brasil. Ela tinha acabado de voltar de intercâmbio do Brasil, inclusive do interior, de uma região de onde eu sou. Ela tinha um sotaque até parecido no português. De onde que você é? Eu sou de Bauru. Ai, gente! Só quem é de Bauru reconhece pessoas de Bauru. Você é de Bauru? Eu sou de Bauru, olha que legal, sério? olha que gostoso. Poxa. A gente não sabia desse detalhe, a gente está sabendo disso agora, É verdade, né? é E verdade. Bauru parece que virou berço do mundo agora, né? Porque Bauru está sendo descoberto, né, por várias situações e já existe aí
um apresentador de TV que quer ser candidato, falando que Bauru vai ser a próxima capital de São Paulo. Então, você já imaginou se acontecer isso com Bauru mesmo? É, Aí o mundo vai saber quem é Bauru, né? O que é Bauru. é verdade, é verdade. Bauru tem algumas características interessantes. Bauru tem bastante empresa, bastante instituições de ensino, tanto de formação técnica, Senai, CTI, enfim, e também ensino superior, né? USP, Unesp, Universidades. universidades. Então, assim, vamos puxar a sardinha aqui para Bauru, né? E então, falando sobre isso, Sobre a diferença entre os empreendedores do Brasil e da Europa. eu percebo que, assim, a Europa também tem muita diferença entre países. Falando da Alemanha, de onde eu tenho mais familiaridade, eu percebo que eles têm muito menos propensão a risco. Brasileiro tem muito disso, assim, só vou e vai dar certo, e correr e cai e levanta e tal. O alemão, ele já planeja e pensa e etc. Então, o índice de dar certo é muito mais provável com uma pessoa que se planeja e se organiza. Eu acredito que sim, eu acredito que sim. Eu acredito que não só planejar, mas a pessoa começar. Até um negócio aqui, eu tô começando a ajudar empreendedores que estão começando, né? E dar conselhos, aconselhar, gerar conteúdo nessa linha. O que eu sugiro? Comece. Vamos supor que você é CLT, tá, gente? Não sai do CLT e fala do nada, vou sair e agora eu vou começar a correr atrás disso, daquilo. Não. Tenta fazer isso em paralelo, tá? Começa a gerar valor. Foca em gerar valor. O que é gerar valor? Vamos supor que você é consultor, tá? Em vez de você focar em ir no contador, abrir uma limitada, alugar um escritório, comprar mesa, cadeira, etc e tal, tudo isso que não está gerando valor para ninguém, começa a dar consultoria, nem que seja gratuitamente, para gerar os primeiros cases, para as pessoas te indicarem. Então, gera valor primeiro, tá? Teve os primeiros cases, as pessoas te indicam, aí você começa a cobrar e vai gerando. Então, assim, quando você vê, você já, em paralelo com a sua profissão, você já criou um caminho ali, um fluxo de caixa para você fazer essa transição. Eu vejo muito, aqui no Brasil, alguns coach falando, tipo, só a sua identidade e propósito, vai na fé que você vai conseguir. Mas eu tenho certeza que muitas pessoas sofreram ouvindo esse tipo de conselho. Eu acredito e compacto com você que toda vez que a gente vai fazer uma mudança na nossa vida, que impacta a família, a gente precisa antes conversar com as pessoas que estão em casa, com as pessoas que estão ao nosso redor, a esposa, os filhos, o marido, para depois tomar uma decisão. Eu falo isso porque o meu pai, ele fez uma migração de carreira, e nunca tinha dito para a gente que ele não era feliz no que ele fazia, porque ele era diretor de um banco de investimentos na área de leasing, e ele sempre quis ser psicólogo. Então, do nada, ele se inscreveu na psicologia, ele estava no 3º ou 4º ano de psicologia e pediu demissão do banco. E quando ele chegou em casa, minha mãe quase infartou. Então, como eu sou filha de alguém que já fez isso, e por experiência própria, eu falo para as pessoas... converse antes, se programe, se planeje, né? Faça alguns ensaios mentais antes, depois vá conhecer pessoas que estão fazendo o que você quer fazer, para depois você começar a fazer. Essa né? dica vale ouro. Modelar a carreira é muito importante, por isso que esse programa aqui, o Carreira e Suas Vozes, ele tem reverberado tanto, porque eu tenho trazido pessoas como você que dão esse tipo de conselho que é importante para quem está começando. Uhum. Não é simplesmente fechar a porta num dia, abrir outra e achar que essa transição, essa migração, elas vão ser fluidas, né? Porque não vão ser. Exato. Você falou uma coisa que é uma dica de ouro, gente. Experimente aquilo que você pretende fazer com outras pessoas, converse com outras pessoas para você meio que experimentar ou ter esse contato com aquilo que você quer fazer. Então, por exemplo, você quer ser consultor, conversa com consultores, como que tá, quais são as dificuldades, o que você percebeu, etc e tal, antes de você dar esse passo. Não é desencorajar, gente. A ideia aqui é
fortalecer esse Exatamente, projeto. porque a troca ela fortalece sempre, né? A É. gente está se encaminhando para o final, né, da nossa entrevista, que é um bate-papo. Ai, com o Mauro Mendes é uma delícia, que coisa muito boa. E eu quero saber de você. Como os líderes empresariais eles podem preparar suas equipes para um futuro com a inteligência artificial? Eu acredito que o principal fator é não tentar fugir disso, tá? Porque não tem ninguém, gente, nenhuma empresa, nenhuma pessoa, nem governos conseguem hoje parar isso. Porque se um governo parar, outros vão avançar. Então, assim, é uma tendência que vai continuar, tá? É um jogo que você tem que jogar. Então, o gestor, o líder, ele tem que entender que isso é uma realidade e encorajar a equipe a olhar para isso sim, tá? Eu falo sempre pro meu time, gente, se tem uma tarefa que você levaria 7 horas, se você fizer em 5 minutos usando IA, eu vou aplaudir. Eu não tô preocupado em você falar, putz, me matei aqui para conseguir. Use. Faça rápido, sabe? Faça de maneira simples. Se esse tempo que você economizar, você quiser depois tomar um sorvete, tranquilo, não tem problema nenhum. Então, encorajar as pessoas e Até para que as pessoas tenham mais qualidade de vida também, né? A partir do momento em que você sobra tempo, você pode fazer outras coisas, né? E é um ganho de produtividade, gente. A competição de negócios é uma competição. A competição de negócios e de países é uma competição de competitividade. Então, você tem que usar essa ferramenta para aumentar a sua competitividade. E, sempre que possível, veja o que está acontecendo, sabe? Você não precisa ser um especialista em inteligência artificial, mas vê tendências, vê o que está acontecendo. Se possível, no seu time, coloque alguém ali que seja o trazedor de ideias, de tendências, sabe? Apresentar uma vez por mês. Pessoas jovens amam isso, tá? Fulano, agora você vai ser o cara aqui de... Nossa, mas eu só cuido do almoxarifado. Não, mas agora você vai trazer uma vez por mês aqui ideias. O cara vai começar a correr atrás, trazer ideias para a equipe, sugestões. Então, é uma ideia, assim, para você também absorver um pouco do que esse mundo está trazendo. E a partir do momento em que você engloba, né, traz a pessoa para dentro do time, independente dela ser de outro departamento, ela se sente muito importante dentro da empresa e ela passa a vestir a camisa, né, Exato. da empresa. Eu sei que você está com alguns projetos novos aí, e nesse intercâmbio de Brasil-Alemanha. Como é que vai funcionar isso? Legal. O que eu estou percebendo que tem dado muito certo? A questão de sociedade com pessoas que têm vontade de fazer algo acontecer. Então, você assistiu lá a palestra da Sofia. A Sofia é uma das minhas sócias e que está dando super certo. Então, ela tinha um sonho, um desejo de fazer um negócio que conecta lá criadores de conteúdos e empresas e eu dei o suporte para isso, E gostei, ela tecnológico, é de extremamente negócio. apaixonada pelo que ela faz, né? Sim, exatamente. E eu quero fazer isso cada vez mais. Então, a minha ideia é, a partir dessa segunda metade desse ano, ano que vem, focar cada vez mais em ajudar pessoas no negócio delas, tá? E potencializar o negócio. Ser como se fosse um conselheiro ali, um sócio, para ajudar eles a alavancarem o negócio deles. Eu gosto do universo de tecnologia, tá? É o universo que eu tenho bastante familiaridade. E então, mas também estou atuando em outras frentes, ajudando outros negócios, negócios locais, enfim. E como é que você vai escolher esses projetos para poder ajudar? Como é que você vai elencar? E como que as pessoas entram em contato com você? Para entrar em contato comigo, pode ser pelo Instagram, tá? Enviar uma DM, Felipe Fogaça, com C, Fogaca oficial. Então, Felipe Fogaca oficial, você pode me mandar uma DM lá. Tem até um pessoal já me mandando, contando do negócio delas e tal. E aí eu vou. Algumas pessoas me passam o problema que elas têm, eu vou e crio um conteúdo sobre aquilo para ajudar, tá? E esse é um ponto. Um outro ponto, eu penso em criar um ecossistema de pessoas, de várias empresas, para eles irem se ajudando, incluindo eu também. E nos próximos meses a gente vai ter uma novidade. Eu posso até voltar aqui para contar uma novidade que eu Claro. pretendo fazer para deixar isso como um programa estruturado. Não é venda de cursos, etc. Mas é um negócio meio inovador. E aí eu posso até vir aqui e trazer de primeira mão. Já está super convidado para voltar e falar sobre novidades, porque aqui é o lugar para você poder lançar o seu produto, o seu serviço. E você está voltando para a Alemanha agora. Eu volto, sim, no meio de agosto eu volto.
volta para a Alemanha e depois está aqui no Brasil de novo. Então, durante os próximos anos, a gente vai se encontrar mais, né? Uma vez por ano eu venho pro Brasil, então o ano que vem eu estou aqui. Que delícia, isso é maravilhoso. Conte comigo nos seus novos projetos para poder te ajudar a reverberar. Então, se você gostou desse conteúdo, me segue no Instagram e YouTube para mais conteúdos como esse, @Cláudia Cardillo Oficial e Felipe. Fogaça Oficial. Então é isso aí, nos vemos no próximo episódio.